Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas e sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ler um trecho desse livro aqui do Osho, Meditação, a Primeira e Última Liberdade, e depois a gente vai comentar sobre o assunto. E aí o nome desse trecho, desse texto, é A Solidão, a Sua Natureza Interior. A solidão, ela é uma flor, um lótus florindo no seu coração. A solidão é positiva, é saúde, é a alegria de ser você mesmo, é a alegria de ter o seu próprio espaço. Meditação significa êxtase na solidão. Só se está realmente vivo quando se é capaz de estar só, quando não se depende de nada nem de ninguém, seja qual for a situação. E porque a solidão pertence a cada um, ela pode permanecer pela manhã, ao entardecer, de dia, à noite, na mocidade ou na velhice, na saúde, na doença. Pode permanecer na vida e também na morte, porque não é algo que esteja acontecendo externamente, é algo que brota em você, é a sua própria natureza, é a sua natureza interior. Uma jornada interior é uma viagem para a solidão absoluta. Não é possível levar ninguém junto, não é possível compartilhar o seu centro com ninguém, nem mesmo com a pessoa amada. Não está na natureza das coisas e não há nada a fazer a respeito disso. No momento em que entramos em nós mesmos, todas as ligações com o mundo exterior são rompidas, todas as portas são fechadas, o mundo inteiro desaparece. É por isso que os místicos diziam que o mundo é maia, uma ilusão. Não é que não exista, mas para aquele que medita, aquele que entra, é como se o mundo não existisse. O silêncio é muito profundo, nenhum ruído penetra nele. A solidão é tão funda que é preciso ter coragem, mas da solidão explode o êxtase. Dessa solidão surge a sensação de Deus. Nunca houve outra maneira e nunca haverá. Festeje a solidão, celebre o seu espaço puro e uma grande canção surgirá em seu coração. Será uma canção da percepção, da meditação. Será a canção de um pássaro solitário chamando ao longe, não chamando alguém em particular, mas apenas chamando. Porque seu coração está cheio e deseja chamar. Porque a nuvem está cheia e deseja chover. Porque a flor está cheia. As pétalas se abrem e a fragrância é liberada. Sem destino específico, deixe a sua solidão se transformar em uma dança. Vou complementar aqui com outro trechinho que tem logo após, que se chama o seu eu verdadeiro. A meditação nada mais é que um dispositivo para fazer com que você perceba seu verdadeiro eu. Aquele que não é criado por você, que não precisa ser criado por você, o qual você já é. Você nasce com ele, você é ele. Ele precisa ser descoberto. A sociedade não quer permitir que isso aconteça, porque o eu verdadeiro é perigoso. Perigoso para a igreja estabelecida, para o Estado, para a multidão, para a tradição. Porque uma vez que um homem conhece o seu eu verdadeiro, ele se torna um indivíduo. Deixa de pertencer à psicologia da multidão e não é mais supersticioso. Não pode ser explorado nem conduzido como gado, não pode mais ser forçado e comandado. Viverá de acordo com a sua luz, de acordo com a sua própria interioridade. E sua vida terá uma beleza e uma integridade imensas. É isso que a sociedade teme. As pessoas integradas se tornam indivíduos e a sociedade não quer que você seja um indivíduo. Em lugar da individualidade, a sociedade o ensina a ter uma personalidade. Esta palavra precisa ser entendida, sua raiz vem de persona, que significa máscara. A sociedade lhe dá uma falsa ideia de quem você é, lhe dá apenas um brinquedo, ao qual você se agarra durante toda a sua vida. Minha visão é que quase todos estão nos lugares errados. Aquele que seria um médico imensamente feliz é um pintor, e aquele que seria um pintor imensamente feliz é um médico.
Ninguém parece estar no seu devido lugar e por isso nossa sociedade está tão confusa. A meditação ajuda a cultivar a sua faculdade intuitiva. Fica muito claro o que poderá preenchê-lo, o que irá ajudá-lo a florescer. Seja o que for, vai ser diferente para cada indivíduo, pois este é o significado da palavra. Cada um de nós é único. Buscar a sua singularidade é uma grande emoção, uma grande aventura. E embora o tema desses dois trechos possam parecer a princípio desconexos, se você tiver um olhar mais profundo, você vai perceber que os dois falam sobre a mesma questão. No primeiro a gente tem o Osho falando sobre solidão, né, de você entrar ali na sua solidão, e que a meditação ela traz a meditação através da solidão ela vai te trazer o êxtase. E no segundo, a gente tem ele falando do seu verdadeiro eu. Qual que é a ligação entre esses dois trechos, entre a solidão e entre o nosso verdadeiro eu? A gente é ensinado de que para a gente poder se conhecer, para a gente poder ser visto, para o nosso nome ser conhecido, para a nossa existência ter sentido, a gente precisa da validação da sociedade. Então a gente já cresce buscando em algum momento onde a gente vai ter alguma espécie de projeção, onde a gente vai ficar conhecido sobre algo, onde alguém vai nos aplaudir, para que a gente possa ser reconhecido como um indivíduo. Na verdade, a gente não é reconhecido como um indivíduo quando esse reconhecimento não é feito por nós mesmos, mas pela sociedade. Ou seja, um terceiro está me reconhecendo. Ele não está me reconhecendo como de fato um indivíduo, né? Nesse jogo de palavras onde o Osho ele traz. Ele está me reconhecendo como uma personalidade, como uma persona. Mas essa ideia de individualidade é uma ideia muito mais profunda. E esse reconhecimento de quem eu sou, do meu eu verdadeiro, ele se vem baseado do olhar das outras pessoas, do olhar da sociedade, em um olhar equivocado. Porque é somente na solidão que a gente consegue perceber quem a gente é de verdade. É só vocês imaginarem, por exemplo, ou lembrarem de alguma situação que aconteceu com vocês no passado. Quando nós estamos no meio de muitas outras pessoas, vocês já tiveram a dificuldade de lembrar qual é de verdade o pensamento de vocês, como é de verdade o que vocês pensam, como é de verdade que vocês agiriam? Estou tentando explicar o seguinte fenômeno aqui, que quando a gente está no meio de outras pessoas, é como se a gente esquecesse um pouco da nossa identidade. A gente perde um pouco da nossa individualidade e passa a se comportar como um bando. Por isso que às vezes você conhece uma pessoa e essa pessoa às vezes num clube, ela se comporta de uma maneira, na igreja ela se comporta de outra, em casa, com os familiares ela de uma outra forma, porque nós temos várias personas, nós temos vários lados da nossa personalidade. E assim, dependendo das pessoas que a gente está convivendo, o nosso ego ele vai projetar ali uma parte da nossa personalidade. Então, na igreja a gente se comporta de uma maneira e todo mundo faz isso, porque para a gente poder viver nesse mundo a gente precisa ter algumas máscaras para sobreviver. Então a gente precisa do ego, a gente precisa dessa persona para a gente poder sobreviver. Mas, por exemplo, a gente vai para a igreja, a gente se comporta de uma maneira, a gente vai em casa, a gente se comporta de outra, na rua, no trabalho, cada um desses lugares a gente tem personalidades diferentes. E aí, tendo tantas personalidades, como é que eu vou saber qual é a minha verdadeira? Quem sou eu verdadeiramente? Por isso que o Osho ali, ele fala que o seu verdadeiro eu, ele só vai vir através da solidão. Você só vai reconhecer a si mesmo através da solidão. Por isso que esses dois trechos se ligam. Porque se você estiver na multidão, você não vai conseguir reconhecer quem você é de verdade, o que você gosta, quais são os seus valores. A pessoa que ela consegue, no meio da multidão, ainda não esquecer dela mesma, é aquela pessoa que já tem autoconhecimento suficiente para isso. Aquela pessoa que a gente chamaria de iluminada, o avatar, né? Que já tem uma quantidade de consciência tão grande que mesmo no meio das outras pessoas ele não esquece de si mesmo. Mas a maioria de nós, incluindo aqui quem fala, a gente esquece da gente, nem que seja um pouquinho, mas a gente esquece dos nossos valores, a gente esquece de quem a gente é quando a gente está no meio das outras pessoas. E aí a gente vai performando algumas máscaras para poder sobreviver ou porque a gente esqueceu da gente mesmo.
E é por isso que é necessário a gente ter momentos de solitude, de onde a gente fica sozinho, onde a gente entra ali no nosso mundinho introspectivo, para que a gente consiga conhecer quem a gente é. Só que isso difere muito da gente ficar sozinho fazendo coisas, da gente ficar sozinho, por exemplo, vou ficar sozinho, então eu vou lá, deito na minha cama e eu fico assistindo uma série o dia inteiro. Naquele momento ali, eu estou em contato comigo mesmo? Não. Então, a solidão em si, você está fisicamente sem ninguém em volta de você, não é o que vai dizer se você estará encarando a si mesmo ou não, se você estará conhecendo a si mesmo ou não. Porque a gente pode se distrair com outras pessoas. Então, quando a gente está na multidão, quando a gente está em contato com as outras pessoas, a gente se distrai da gente com a presença dos outros, e é por isso que a gente esquece da gente mesmo. Mas a gente também consegue fazer isso quando não tem nenhuma pessoa fisicamente em volta. Porque aí a gente se distrai com algumas coisas, pra gente não ter que olhar para dentro. Pra gente não encarar nós mesmos, a gente enfia a cara ali numa série, ou enfia a cara ali numa música, enfim. O problema não são essas coisas, mas sim o fato da gente nunca abrir um espaço na nossa vida de ficar cara a cara com a gente mesmo, que é o que a meditação traz. A meditação é o quê? É você ficar numa posição desconfortável muito tempo? É você ficar ali fazendo careta 1 hora seguida? É você ficar ali olhando para um ponto na parede 1 hora seguida? Depende de como você vê a meditação, mas é aquela meditação que eu acredito, que eu que eu sigo, a linha de meditação que eu sigo, é simplesmente eu ficar ali comigo mesmo. É eu não ficar ali alimentando os pensamentos que passam pela minha cabeça, eu ficar ali comigo mesmo. Porque os pensamentos também não são eu. Eu não sou os meus pensamentos. Então, se eu tô ali, mas eu tô ruminando, tô pensando, eu tô ali pensando em um monte de coisa e me preocupando sobre várias coisas, eu tô preso no meu mundo de pensamentos, então eu também não tô em contato comigo. Eu tô ali falando, eu tô ali tentando olhar para mim com uma barreira na minha frente. E essa barreira é os pensamentos. Então, para eu conseguir encarar a mim mesmo, eu preciso estar frente a frente para mim, como se eu estivesse à frente de um espelho, eu preciso me encarar. Mas se eu vou lá e me distraio com uma série, com um vídeo, com um filme, com a presença de alguém, com faxina, enfim, qualquer coisa que seja, mas eu não reservo um tempo, e essa é a questão, não é as coisas que a gente faz, mas a gente ter ali pelo menos um tempo durante o nosso dia, durante a nossa semana, onde a gente olha para dentro, onde a gente vai olhar para a nossa própria existência sem nenhum pensamento, sem nenhum filtro, sem nenhuma opinião externa de outras pessoas. Porque quando a gente está no meio dos outros, a gente tem a opinião do João, a gente tem a opinião da Maria, e aí o João e a Maria têm uma outra opinião que a gente tem, e aí a gente não consegue perceber de fato o que é que a gente sente, o que é que a gente pensa. Porque é como se eu tivesse muita interferência. É como se fosse um sinal mesmo. Eu tô tendo interferência o tempo todo. Então eu tô fazendo uma coisa do jeito que eu gosto. Aí vem alguém e fala, não, isso aqui que você tá fazendo é errado. Ou não, por que você não faz dessa maneira? Ou às vezes eu tô falando sobre um assunto, vem alguém, corta minha conversa e fala sobre um outro assunto. Ou às vezes eu não consigo me concentrar numa coisa porque tem pessoas falando em volta. Então é como se tivesse uma interferência. E essa interferência ela também me impede de entrar em contato comigo mesmo. Quando eu fico sozinho, eu fico ali num momento de introspecção, quando eu medito, o que eu estou fazendo é estar comigo mesmo sem nenhuma interferência exterior. E aí o pensamento ele também se torna uma interferência. Por isso que a gente pratica a meditação, para a gente aprender a não ficar tão identificado com os pensamentos e não deixar que eles se tornem uma interferência. Porque a nossa mente, gente, só para vocês conseguirem entender, ela é como se fosse um falatório. É como se, por exemplo, a nossa mente fosse, é como se pegasse
as vozes das pessoas que a gente já escuta o dia todo. Então a gente vai, por exemplo, pro trabalho e lá, blá, 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 as pessoas falam várias coisas. E é como se alguém gravasse essas vozes de todo mundo, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, do pessoal do trabalho, do pessoal da rua, da mídia, do jornalista, do repórter, enfim, como se gravasse todas essas vozes. E aí, quando a gente está sozinho, a mente é como se eles pegassem esse gravador e reproduzissem. Então, mesmo que eu não esteja fisicamente com as pessoas, mas a minha mente está ali, ruminando, e ela ali tá toda ali cheia de lixo, porque mesmo que eu não esteja mais com aquelas pessoas, aquilo que elas me falaram continua ecoando em mim. Então, é difícil eu ter clareza sobre quem eu sou, porque do mesmo jeito que se eu estivesse no meio de um monte de gente, eu não consigo me concentrar, eu não consigo dar atenção para alguma coisa efetivamente, eu sozinho também não consigo, porque é como se as vozes não tivessem cessado. É como se eu ainda estivesse no meio de uma multidão falando todo mundo um assunto diferente. Então é mais ou menos assim que a nossa mente se configura para a gente conseguir entender. E aí quando a gente fica ali na cabeça ruminando, a gente está seguindo um monte de vozes. Vozes que a gente nem lembra de onde veio, de quem é, de se tem a ver com aquilo que a gente precisa ou não. A gente simplesmente vai escutando um monte de vozes. E o processo de autoconhecimento, ele é um processo de você saber ficar sozinho e de você começar a se conhecer sem todas essas vozes. Porque mesmo quando você está em casa, não tem ninguém, você ainda continua ouvindo as vozes das outras pessoas na sua cabeça. Então, não pode isso, você tem que fazer isso assim, isso aqui tá errado, você não tem jeito para fazer isso, ah, mas isso aqui que você está fazendo é errado, ah não, porque fulano falou que isso aqui tem que ser feito dessa forma. Então, às vezes eu tô ali tomando um banho e minha cabeça tá pensando em um monte de coisas, e eu não tô entregue a esse momento, eu não tô no presente. Às vezes eu tô lá fazendo uma coisa que eu gosto, mas eu não consigo aproveitar o suficiente, porque a minha cabeça está pensando em um monte de coisas. Porque eu tenho várias vozes das outras pessoas ali presentes. É muito comum que a gente fique o tempo todo se julgando. Então, às vezes a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, que nos dá prazer, só que a gente não consegue se entregar totalmente para essa coisa porque a gente fica lembrando de alguém e de como essa pessoa ia te enxergar se estivesse vendo naquele momento e o que ela poderia pensar de ver você fazendo aquela coisa, às vezes dançando sozinho no quarto, às vezes fazendo careta pro espelho, que tipo de pessoa ela ia achar que você era. Então aí você já começa a se podar. Mesmo que não esteja ninguém te olhando, ainda assim você acaba se podando, você acaba se reprimindo. E aí o autoconhecimento é a gente conseguir se conhecer sem essas vozes. Que aí eu fico sozinho, eu medito, eu consigo reconhecer, peraí, isso aqui que está passando pela minha cabeça é realmente o que eu acredito ou é uma coisa que eu escutei, que eu absorvi de alguém de fora? É isso aqui. Ah, não, isso aqui tá errado, mas espera aí, isso aqui eu realmente percebo que isso está errado com a minha experiência, com a minha consciência, na minha intuição. O que meu coração diz é que aquilo que eu tô fazendo está errado desse jeito, ou é algo que eu ouvi de alguém, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do pessoal do trabalho, do pastor, do padre, enfim, de alguém na internet, de um jornalista na TV. Então aí eu preciso ficar esse momento sozinho para eu conseguir ir quebrando essas interferências, essas influências e eu consiga olhar para mim sem nenhum filtro, sem nenhuma lente. A gente não consegue se enxergar direito se tiver se a nossa visão estiver poluída com a visão das outras pessoas. A gente precisa ali retirar essa poluição, tirar essa névoa que tem na frente dos nossos olhos, para a gente poder se enxergar do jeito que a gente é. E é por isso que a maioria de nós tem uma autoestima tão baixa, porque a gente sempre vai olhar pra gente, se a gente ficar sempre preso na mente, a gente sempre vai olhar pra gente vendo defeito, vendo problema e se julgando e se condenando. E aí eu não consigo perceber a minha beleza, eu não consigo perceber a minha luz, as minhas qualidades, porque a mente ela vai ficar ali focando no problema, no que pode me condenar, do que eu posso fazer de diferente. Então eu nunca vou me aceitar do jeito que eu sou, porque a mente vai estar sempre ali ruminando. Eu sempre vou olhar para mim através de um olhar social, não através do meu próprio olhar, que vem da minha essência. E aí quando a gente medita, que é simplesmente ficar parado, você não faz nada fisicamente, você não fica mentalmente trabalhando, então
vai vir um pensamento, você não fica trabalhando aquele pensamento, deixa ele ir embora. Mas, é difícil. É difícil. Não é tão fácil. Mas, com o treino, você vai aprendendo a deixar o pensamento ir embora. E aí você não vai pensando, você vai percebendo que nesses pensamentos existem alguns intervalos. E aí você não precisa ficar o tempo todo pensando coisas. E aí, nesse processo, onde você tá ali com você, e você não tá fazendo nada fisicamente, e você não tá pensando, você consegue ter um contato muito íntimo com você, de alma para alma. Você consegue se reconectar consigo mesmo, com seu próprio coração, com a sua alma, com o seu espírito. Então é uma conexão que ela só acontece quando ela não tem essa interferência. A gente tem uma certa conexão dependendo do nosso grau de consciência, né, no dia a dia. Então, dependendo de como eu estou, de como que eu acordei aquele dia, das minhas experiências, de como eu me sinto em relação a mim mesmo, de como está a minha cabeça, se está muito ansiosa, se está mais calma, eu tenho um grau ali de conexão comigo mesmo. Mas tem momentos onde a gente está quase completamente desconectado, completamente não é possível, mas existem momentos onde a gente está, tipo assim, muito desconectado, mas muito desconexo da gente. A gente realmente parece que a gente não tá ali. A gente tá em todos os lugares, mas a gente não tá ali. E parece que cada parte nossa tá em algum lugar, a mente tá em um lugar, o coração tá em outro, o emocional tá em outro, tá tudo num lugar diferente, a gente vive assim fragmentado. E aí a gente precisa desses momentos onde a gente faz uma meditação, entra num processo de introspecção, entra num processo de solitude, de ficar sozinho. Tudo bem, o problema não é você escutar uma música, não é você assistir uma série, isso não é um problema. Mas você pode fazer isso depois de ficar um pouco sozinho. Deixar com que toda aquela poluição que você absorveu durante o seu dia vá embora primeiro, para que você tenha esse contato consigo mesmo e depois você vai lá assistir sua série de verdade, porque aí você vai estar mais presente, aí você vai estar mais consciente, aí você vai aproveitar melhor. Mas aí você fazer de qualquer maneira, você não vai conseguir nem aproveitar aquilo que você está assistindo, o conteúdo que você está assistindo, aquilo que você está fazendo, porque você não está completamente consciente, você não está completamente presente. Você está ali poluído de um monte de vozes o tempo todo. A gente acaba ficando muito ansioso, parece que a gente está o tempo todo com excesso de informação, que a gente não tem esses momentos de fazer essa limpeza na nossa mente, essa limpeza no nosso campo, para que a gente consiga reconhecer de verdade quem a gente se reconecte, né, com a gente naquele momento e a gente consiga ficar um pouco mais presente. Só que se você sempre evita ficar sozinho, você nunca vai ter essa oportunidade de olhar para você mesmo sem interferência, sem o olhar das outras pessoas. Porque o tempo todo você vai ter alguma distração. A presença dos outros em alguns momentos servem de distração pra gente. Então a gente deixa de olhar pra gente mesmo, a gente deixa de encarar a gente mesmo, os nossos processos, olhar para dentro, porque tem uma outra pessoa. Essa pessoa me distrai de mim. E às vezes a gente foge da solidão, porque a gente sabe que se a gente ficar sozinho, a gente vai ter que encarar uma coisa. A gente vai ter que encarar a gente mesmo, esse turbilhão aqui dentro, que a gente vem há muito tempo ignorando. E aí o que eu faço? Eu evito de ficar sozinho. Se acontece das pessoas que moram comigo irem sair, não, eu vou sair também, eu vou arrumar um lugar pra ir, nem que seja ali na padaria comprar alguma coisa. Ou se eu, eu de repente fiquei sozinho, eu arrumo um lugar pra ir, ou vou lá e me enfio num evento, numa festa, que eu nem gosto tanto, mas simplesmente para não ficar sozinho. Alguma coisa eu arrumo para eu não ficar sozinho, porque aí, ficando sozinho, eu sou convidado a olhar para esses meus processos, a olhar para dentro. E aí, se a gente passa uma vida toda ignorando, percebe que a quantidade de coisas que a gente vai ter que começar a perceber são maiores. Uma coisa é eu ter sempre esse hábito de meditar, de olhar para mim e de perceber o meu emocional, perceber as minhas questões. Outra coisa é se eu passei uma vida inteira sem fazer isso. Que aí no momento que eu sentar para olhar para dentro,
sentar de forma figurativa, né? Mas no momento que eu me propor a olhar para dentro, eu vou ter que encarar um oceano de coisas que até então eu vim ignorando desde o início da minha vida. E aí esse é um medo muito grande. Então esse medo da solidão que normalmente a gente sente é o medo de encarar esse turbilhão. Porque na verdade é só através da solitude, né, digamos assim, da solidão vista de uma forma positiva, né, que seria a solitude, é que a gente consegue nos reconectar com a gente mesmo. E essa conexão não vai ser uma outra pessoa que vai te fornecer. Por isso que não é algo que vem do contato com as outras pessoas. Não vai ser uma pessoa, um terceiro, que vai vir e que vai te ligar a você. Não vai ser essa pessoa que vai pegar uma tomada e vai ali ligar você em você mesmo, vai ligar você, seu espírito, a sua essência, e você vai ali ficar consciente. Mas é você que tem que fazer esse trabalho. Por isso que não adianta uma pessoa fazer o trabalho dela, olhar para dentro, e a outra pessoa não fazer. Porque esperando que essa outra pessoa a traga consciência. Porque a consciência é uma questão individual. Né? Você com você mesmo. Você com o seu próprio aprendizado. Só você olhando para dentro e buscando o seu próprio autoconhecimento é que aí você vai conseguir olhar para dentro, se reconectando. E tanto de forma, vamos dizer assim, divina, você se conectar com a sua espiritualidade, quanto você se conectar consigo mesmo, com seus gostos. Né? Tem pessoas que, e eu já senti isso, então sei como é que é, eu já fui esse tipo de pessoa que, que fica tanto tempo distante de si mesmo que não sabe mais o que gosta. Se você perguntar pra essa pessoa, mas o que você gosta de fazer? Ela não sei. Ah, mas qual tipo de coisa você gosta de comer? Ah, não sei. Ela não sabe o que ela gosta de fazer. Ou são pessoas que o tempo todo estão trocando os gostos. Mesmo que ela não goste muito, ela faz uma coisa. Aí você pergunta, por que você está fazendo isso? Eu não sei. Porque são pessoas que estão extremamente distantes de si mesmas. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Espero que tenha tocado alguns corações e que tenha feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.